Agora a gente tem um outro episódio que eu vou colocar aqui na tela e que eu queria saber de ti a tua opinião e se isso está repercutindo na Europa, porque isso é de hoje, está aqui na tela. Trump congela vistos para brasileiros e cidadãos de outros 74 países. Notícia de hoje. E eu vou ler aqui a notícia para a comunidade. Inclusive, o governo dos Estados Unidos, chefiado por Donald Trump, congelou a concessão de vistos para cidadãos de 75 países, incluindo o Brasil, nesta quarta, segundo a Fox News. Ainda não há confirmação de se vistos de turismo também serão afetados pela medida. A decisão partiu do Departamento de Estado dos Estados Unidos, que ainda não se pronunciou oficialmente. Com o congelamento, o Brasil passou a integrar a mesma lista de países como Irã, Rússia, Afeganistão, Iraque, Somália e Tailândia. A Embaixada dos Estados Unidos afirmou que ainda não foi formalmente a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil sobre a restrição. O Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, não se manifestou publicamente sobre o tema até o momento. Segundo a Fox News, a medida deve entrar em vigor a partir de 21 de janeiro e não tem prazo definido para terminar. O congelamento estaria baseado em um memorando interno que prevê uma pausa temporária na emissão de vistos para revisão dos critérios atualmente adotados pelo governo norte-americano. Ainda conforme o documento, o governo dos Estados Unidos avalia ampliar restrições com base em fatores como idade e condição física. Em novembro, a agência Associated Press informou que a gestão de Trump analisava diretrizes para limitar a entrada de pessoas obesas no país. Desde junho do ano passado, os Estados Unidos passaram a analisar perfis em redes sociais de solicitantes de visto de estudante. O republicano já vinha ameaçando endurecer as regras para a entrada de estrangeiros no país desde dezembro passado. Tem sido visto por alguns comentaristas de outros portais, Willy, como uma medida normal e esperada, visto que ele endureceu a política de imigração para expulsar do país todo mundo que não é bem-vindo e que a política de cancelar vistos seria para que não entrem outros repondo em número aquele que ele está chutando. Ou seja, é uma política eugenista, poderíamos dizer, supremacista, mas sobretudo ultranacionalista e querendo tirar do seu olhar todos aqueles que não prestam, mas que não necessariamente estaria vinculado à nacionalidade, mas sim abrindo os portões apenas para aquele que ele julgar como os melhores de cada lugar. Aí está dentro das regras rígidas, pode entrar. Tu concorda com essa análise que eu estou pegando um apanhado de vários jornalões? Tu pensas diferente? E se isso repercutiu na Europa ou não, meu caro? Repercutiu, mas ele é um assunto que tá saindo agora na imprensa. Mas é preciso lembrar que a Europa ela não é afetada da mesma maneira que esses 75 países, porque muitos países da Europa não precisam de visto para entrar nos Estados Unidos. Eles são isentos dessas exigências. Agora, então eu vi esse assunto repercutindo mais como uma informação e menos como algo da ordem das opiniões. Provavelmente as opiniões vão ser emitidas nas edições, nos editoriais de amanhã. Uhum. O que repercutiu foi destacada a declaração que ele havia feito em relação à população somali, quando ele qualificou a população da Somália de lixo, dizendo que eles deveriam voltar para onde eles voltaram, de onde eles vieram, e que ele se disse aberto à ideia de que os escandinavos se mudem para os Estados Unidos, ou que se instalem nos Estados Unidos. Então, esses dois pesos e duas medidas. E também observou que o discurso, a administração americana expulsou 605 mil pessoas e que 2,5 milhões de outras pessoas partiram espontaneamente do país. E esclareceu que esse visto ele não afeta o turismo de negócios ou aqueles que estão interessados em ir para a Copa do Mundo no verão que vem nos Estados Unidos, ainda que o governo Trump tenha se engajado a verificar o histórico das pessoas nas redes sociais.
Agora, o que me preocupa nessa história, além disso, é a força que esse discurso possa provocar na extrema-direita europeia, no sentido de que eu já vejo a extrema-direita reagindo e perguntando se Donald Trump faz isso lá, por que os governos não fazem isso aqui? Por que os governos não limitam os vistos de maneira drástica, não congela todos os pedidos de visto e não promove expulsões em massa? Só que eu não vou dizer que a política europeia de imigração é a mesma coisa. Os vistos não estão todos congelados, mas já há um endurecimento na concessão de vistos. Já há uma redução, por exemplo, em países como a França, na concessão de vistos, em dificultar o processo de regularização das pessoas, em dificultar a renovação de vistos, então, em dificultar a regularização das pessoas migrantes. Então, há uma convergência de políticas. Não são iguais, mas elas são convergentes. Elas vão no mesmo sentido e afetam, muitas vezes, grupos semelhantes de pessoas do mundo. E no caso dos Estados Unidos, isso nos revela a preferência branca. Sim, é interessante tu querer os escandinavos no teu país e ao mesmo tempo tu querer pegar a Groenlândia para ti da Dinamarca, né? Uma coisa meio curiosa. Tu não quer só os escandinavos para ti, tu quer também daqui a pouco as posses escandinavas para ti também, né? Tu quer trazer tudo que está na Europa setentrional para ti. Daqui a pouco tu quer a Europa setentrional para ti também, né? É uma análise interessante. Eu acho que tem uma simbólica diferente. Tem dois níveis de um símbolo. De um lado, a abertura do presidente Donald Trump à ideia de que os escandinavos se instalem no país, ou seja, esse discurso pró-imigração do próprio Donald Trump, mas pró-imigração branca, ele tem esse sentido. Não é toda a imigração que é um problema para os Estados Unidos na visão de Donald Trump. Tem uma imigração que é bem-vinda, que é a imigração branca, que é a imigração da simbologia branca e que afirma a supremacia branca no mundo. Não é à toa que, um tempo atrás, ele dizia que os Estados Unidos estavam abertos para receber os brancos supostamente perseguidos da África do Sul. Mas ele certamente não disse que estava aberto a receber a população negra perseguida pelos brancos na África do Sul. E ao mesmo tempo, por que eu digo que tem uma simbólica diferente em relação à Escandinávia e à Groenlândia? Porque eu acredito que ele se abre a ideia de receber os escandinavos dentro dos Estados Unidos, mas a relação é diferente em relação à Groenlândia, porque a Groenlândia é um território indígena. E com a Groenlândia, ele não está abrindo-se à migração da Groenlândia para os Estados Unidos. Ele está numa lógica de tomada. Ele está tomando a Groenlândia. Então, mas os nativos ficam lá. Né? Exatamente, os nativos ficam lá. E ao conceber a Groenlândia como um território tomável, como um território comprável, como uma mercadoria, ele está hierarquizando os nativos, a população originária desse território. Então ele está exercendo uma relação de tutela, não é uma relação de igualdade, é uma relação colonial, de inferiorização.